Jesus disse: isso é hipocrisia. Não se pode usar o cristianismo, e especialmente a oração, como um meio de autopromoção para que as pessoas acreditem que você é espiritual. Por isso, é necessário ter muito cuidado ao lidar com essas questões. Qual é a motivação por trás? A oração é um dos pilares essenciais da vida cristã, um momento sagrado de comunhão direta com Deus. Entre todas as orações, o Pai Nosso se destaca como um modelo perfeito, ensinado pelo próprio Jesus. No entanto, mesmo em algo tão fundamental e poderoso, é possível cometer erros que podem comprometer a profundidade e a eficácia de nossa comunicação com Deus. No vídeo de hoje, vamos tratar de um tema essencial para todo cristão: o que jamais devemos fazer ao orar. Muitas vezes, por falta de conhecimento, adotamos atitudes ou práticas que prejudicam nossa vida de oração. Mas o que devemos evitar para que nossas orações sejam verdadeiramente eficazes e agradáveis a Deus? Para nos guiar nessa reflexão importante, vamos ouvir um trecho que trará ensinamentos preciosos sobre os cuidados ao nos aproximarmos de Deus em oração, usando as lições que Jesus nos deixou. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo importante. Agora, vamos juntos descobrir o que nunca devemos fazer ao orar e aprofundar o entendimento sobre uma oração eficaz. Orar, embora seja algo que todos os cristãos fazem, não é algo natural para nós. É preciso disciplina e determinação para que possamos orar da maneira como Deus nos ensinou. Sei que, em momentos de necessidade, cada um ora da forma que sabe e pode, e Deus, em sua misericórdia, nos atende, pois o Espírito Santo intercede por nós e Jesus é nosso mediador. No entanto, normalmente deveríamos orar de acordo com o que Deus nos ensinou, seguindo suas instruções. Vamos então começar, observando as duas coisas que Jesus ensinou aos discípulos e a nós sobre o que deve ser evitado na oração. Chamo a atenção primeiro para o versículo 5, onde Jesus introduz o assunto com as seguintes palavras: quando orarem. Jesus não disse orarem, mas sim quando. Isso indica que a oração é algo que deve acontecer e não uma opção. No Novo Testamento, não há orientação sobre a duração da oração. A Bíblia não diz se devemos orar por 5 minutos, 10 minutos, meia hora ou 1 hora. O que o Novo Testamento ensina sobre o tempo é que devemos orar sem cessar, ou seja, a oração deve ser uma prática constante na vida de um crente. Algumas pessoas oram 5 minutos, 10, 15, outras oram por 1 hora. Pessoalmente, acredito que quanto mais tempo passamos com Deus, melhor, pois podemos com calma abrir nossos corações, levar nossas necessidades e as dos outros a Ele. No entanto, não podemos dizer que alguém só é uma pessoa de oração se orar por 1 hora ao dia, porque a Bíblia não diz isso. O que ela ensina é que devemos estar sempre em oração, no carro, em casa, na cozinha, na escola, no trabalho. Onde quer que estejamos, mantendo uma atitude de oração, um espírito aberto em comunhão com Deus. Ao longo do dia, podemos fazer orações curtas, como: Senhor, essa pessoa quase bateu no meu carro. Oro por sua vida em vez de xingá-la. Você pode passar o dia inteiro em oração assim. Na cozinha, preparando o almoço, pode orar: Senhor, sei que há pessoas em necessidade e estou aqui com abundância, quero orar por elas. E, ao ser tocado por Deus, você pode sentir o desejo de ajudá-las de alguma forma. Há sempre motivo para orar durante todo o dia, em comunhão com Deus, tornando-o a parte do seu dia a dia. Isso é o que a Bíblia ensina: orar sem cessar. Agora, você também pode separar um tempo específico para estar a sós com Deus, com sua esposa, família ou amigos, ou na igreja. Esse tempo dedicado à oração traz benefícios, como a possibilidade de se concentrar, ler a Bíblia para orientar sua oração com outros irmãos, ter uma visão mais ampla do que realmente precisa ser orado. Por isso, temos reuniões de oração nas igrejas para encorajar os crentes a orarem juntos. No entanto, esse esforço coletivo vem para nos ajudar, mas a responsabilidade de orar o tempo todo é nossa.
Orar sempre e estar em comunhão com Deus é o que Jesus quer dizer com quando orarem e não se orarem, como os hipócritas. Mas primeiro, precisamos entender o que é um hipócrita. A palavra no grego significa esconder-se atrás de algo, e originalmente foi usada para descrever atores teatrais que usavam máscaras. No teatro antigo, o ator usava uma máscara sorridente, mas podia estar triste ou zangado por trás dela. Com o tempo, o termo hipócrita passou a designar alguém que aparenta ser o que não é, alguém que dá a impressão de ser algo, mas é, na verdade, diferente por dentro. Na época de Jesus, o termo já era comum, e ele o usou para se referir àqueles que usam a oração para parecerem pessoas piedosas, espirituais, próximas de Deus, mas que não são. Isso é um uso incorreto da oração, orar com a intenção de impressionar os outros. Jesus não proíbe que oremos em público, mas quando fizermos, deve ser para agradar a Deus, não para que os outros pensem que somos mais espirituais do que realmente somos. Isso é ser um hipócrita. E, claro, isso pode se aplicar a muitas outras áreas da vida. A pessoa pode estar envolvida em atividades religiosas, fazer muitas coisas na igreja, mas, no fundo, seu coração não é puro. Ela usa uma máscara, é um hipócrita. Ela aparenta ser algo, mas na realidade não é Jesus. No versículo 5, refere-se especificamente aos fariseus. Observe o que ele diz. Na época, os fariseus eram os religiosos mais conhecidos, aqueles que se dedicavam a cumprir detalhadamente a lei de Deus e seguir os regulamentos de Moisés. Porém, isso não passava de uma fachada. Foram essas mesmas pessoas que condenaram Jesus à morte. Ele disse: "Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens." Era exatamente isso que os fariseus faziam. Nas sinagogas, geralmente orava-se sentado. O mestre ensinava e, quando um fariseu era convidado a orar, ao invés de orar de seu lugar, ele se levantava, fazia uma grande cena, começava a clamar: "Ó Deus!" E todos olhavam, pensando: "Este homem realmente sabe orar, deve ser uma grande pessoa de Deus." No entanto, ele era um hipócrita, pois tudo aquilo era apenas um show para aparecer diante dos homens. O mesmo acontecia nas praças. Os judeus, conforme a lei de Moisés, eram instruídos a orar 3 vezes ao dia. Quando chegava a hora de orar, o fariseu escolhia o ponto mais visível da praça, olhava ao redor para ver se alguém estava observando e então começava a orar em público, buscando chamar a atenção das pessoas. Jesus afirmou que isso era hipocrisia. Não podemos usar o cristianismo, e especialmente a oração, como um meio de autopromoção para que os outros acreditem que somos espirituais. Devemos ter muito cuidado ao tratar dessas questões e refletir sobre qual é a nossa motivação. Jesus não proíbe que oremos em público, mas lembra que a oração é dirigida a Deus. Não podemos orar com o intuito de impressionar as pessoas ou dar a impressão de que somos algo que, na verdade, não somos. Jesus explica que esses hipócritas já receberam sua recompensa, o aplauso humano. As pessoas dizem: "Que pessoa espiritual!" E isso é tudo que eles receberão. A oração dessas pessoas não será respondida por Deus. A única recompensa que obtém é o reconhecimento dos homens. O que fazer? Então, no versículo 6, Jesus ensina: "Mas você, quando orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. E seu pai, que vê em secreto, o recompensará." Como já foi dito, Jesus não está proibindo a oração pública, nem está dizendo que a única oração válida é aquela feita a portas fechadas. O que ele está ensinando é que devemos evitar a hipocrisia, a ponto de, se necessário, orarmos em segredo para mantermos a sinceridade. A recomendação de Jesus é que a oração seja feita com sinceridade de coração, em comunhão com Deus, longe dos olhares e da aprovação humana. A oração é um momento íntimo entre você e seu Pai, que vê em secreto. Deus te observa no quarto, onde ninguém mais vê, mas também te vê no carro, no trabalho,
na escola, no escritório, quando você está sozinho. A Ele você deve dirigir suas orações. Devemos sempre tomar cuidado com as palavras de Jesus e entendê-las em seu contexto. O que ele proíbe aqui é a hipocrisia, o show, e nos incentiva a buscar um contato íntimo com Deus, sabendo que é dele que devemos esperar a recompensa. A segunda coisa que Jesus proíbe é a repetição vã. Primeiro, ele usa os fariseus como exemplo do que não devemos ser, e agora ele se refere aos pagãos como um exemplo de como não devemos orar. Os pagãos também eram muito religiosos. Às vezes, pensamos que só os cristãos são religiosos, mas não é assim. Os pagãos têm suas religiões, acreditam em seus deuses, oram a eles, fazem oferendas e seguem o código moral que acreditam vir de seus deuses. O problema: isso não se baseia na revelação de Deus, mas na imaginação humana. Não apenas os deuses, mas também todo o sistema religioso que possuem. Como esses deuses não são deuses verdadeiros, nas religiões pagãs, que não seguem o cristianismo, encontra-se muito essa prática de mantras, de repetir orações, como se a repetição de certas frases ou palavras tivesse algum poder mágico para influenciar a divindade. Os pagãos repetiam frases diante de seus deuses. Um exemplo disso está no Antigo Testamento, quando Elias desafiou os profetas de Baal. Vamos ver quem é o verdadeiro Deus. Foi feito um altar para Baal, o deus pagão que era adorado em Israel, e outro para o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal deviam orar a Baal para que ele enviasse fogo do céu como prova de que era Deus. Eles passaram o dia inteiro gritando: "Responde, Baal, responde", e saltavam em torno do altar, cortando-se com facas, clamando: "Responde, Baal". Elias, que não era nada politicamente correto, dizia: "Gritem mais alto, talvez ele tenha ido ao banheiro, ou saiu para fazer outra coisa. Gritem mais forte para ver se Baal responde". E o povo continuava repetindo: "Responde, Baal". Quando chegou a vez de Elias, ele foi ao altar que construiu, mandou colocar água sobre o animal para molhá-lo bem, e orou apenas uma vez, dizendo: "Deus, responde para que eles vejam que tu és Deus". E o fogo desceu do céu e consumiu o altar. Esse é o contraste que Jesus faz aqui. Quando vocês orarem, não sejam como os gentios, que acham que serão ouvidos pelo muito falar. Isso ocorre porque eles não conhecem quem é Deus. Jesus explica que não devemos ser como eles, pois, no versículo 8, ele diz que vosso Pai sabe do que precisam antes que o peçam. Antes de pedirmos, antes de expressarmos nossa necessidade, Deus já a conhece, porque nosso Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele não é como os deuses da imaginação humana, mas é o Deus que sabe todas as coisas. Ele conhece os mínimos detalhes da sua vida. Não só sabe tudo o que você precisa, mas também sabe exatamente o que você necessita, mesmo quando pedimos outra coisa. Ele sabe o que realmente precisamos. Isso não significa que Jesus esteja desencorajando a insistência em nossas orações ou a perseverança diante de Deus quando ele parece demorar em responder. Existe uma diferença entre estar com Deus e perseverar em oração, e simplesmente repetir uma frase. Um exemplo comum está na Igreja Católica, onde os fiéis são ensinados a rezar 10 Ave Marias ou 20 Pais Nossos para alcançar uma graça, ser perdoados por Deus ou cumprir uma penitência por pecados. A ideia é que, ao repetir continuamente o Pai Nosso, a Ave Maria ou qualquer outra oração, isso sensibilizaria Deus e o faria atender. Mas Jesus está nos dizendo que não é assim que funciona. No entanto, isso não significa que você não possa debater com Deus. Pense no seguinte: seu filho chega até você e diz: "Mamãe querida que está no céu, quero comer. Mamãe que está no céu, quero comer", repetindo isso várias vezes. Você preferiria que seu filho dissesse: "Mãe, estou com fome e preciso comer. Tenho 5 anos e preciso me alimentar regularmente. Porque não está me respondendo. Você não acha que sou importante?" Isso é insistir na oração, é perseverar com Deus. "Por que não me respondes? Senhor, será que te ofendi?"
Há algum pecado em minha vida? Ou será que estou pedindo de maneira errada? Por que não me respondes? Ó Deus, a Bíblia diz que, se orarmos e pedirmos, o Senhor responderá, mas o Senhor não está me respondendo. Isso é diferente de repetição vã. Isso é perseverar na oração, insistir com Deus, lutar em oração. A Bíblia nos ensina a fazer isso. Mas pensar que repetir palavras várias vezes fará com que Deus responda é paganismo. Nosso Deus não é assim. Ele quer que conversemos com Ele, que discutamos com Ele, que lhe expliquemos por que Ele deveria atender nossa oração. E você pode pensar, mas Ele já não sabe. Sim, Ele sabe, mas quer que você também entenda. É tão bom quando estamos diante de Deus, questionando por que Ele não está respondendo ou por que deveria responder. Um bom exercício seria, antes de pedir algo a Deus, escrever no papel 10 razões pelas quais Ele deveria responder. Ao argumentar com Ele, você pode perceber que, de repente, não precisa tanto daquela coisa. Muitas vezes levamos a Deus necessidades que não são realmente necessidades, e poderíamos viver bem sem elas. Então, Jesus destaca 2 coisas que devemos evitar ao orar. A primeira é a hipocrisia. Usar a oração para parecer algo que não somos. A segunda é o uso de repetições vãs, quando deveríamos, na verdade, sabendo que Deus nos conhece, argumentar com Ele e perseverar, o que é muito diferente. Na segunda parte da instrução de Jesus, Ele nos ensina o porquê. Jesus apresenta o modelo do Pai Nosso e antes de explorar esse modelo, é importante compreender a intenção de Jesus ao oferecê-lo aos discípulos. Ele quis mostrar que essa oração pode servir como um padrão para nossas orações diárias. Ao acordarmos, deveríamos dizer: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e repetir a mesma oração antes de dormir. Alguns acreditam que Jesus queria que usássemos o Pai Nosso como a única oração, e ao longo da história, houve movimentos que o usaram exclusivamente. Isso fez com que algumas pessoas se sentissem desconfortáveis ao orar espontaneamente, tornando o Pai Nosso uma muleta. No entanto, não era essa a intenção de Jesus. O Pai Nosso serve como uma orientação para priorizarmos nossas orações, abordando as principais necessidades do reino de Deus e da nossa vida. Em minha vida pessoal, uso o Pai Nosso como uma orientação quando estou desorientado, ajudando-me a focar no que devo orar e não ficar sem saber o que dizer a Deus. O Pai Nosso, portanto, deve ser visto como uma ferramenta para orientar e estimular a oração, não como uma mera repetição vazia. A oração é um aspecto central da prática espiritual cristã, proporcionando uma comunicação direta com Deus para adoração, agradecimento, confissão e busca de orientação divina. No entanto, mesmo a oração pode ser realizada de forma inadequada se não tivermos cuidado. Erros comuns podem comprometer a eficácia das nossas orações e impedir uma verdadeira comunhão com Deus. Um erro comum é a falta de sinceridade. Deus deseja uma relação autêntica, e isso requer honestidade nas orações. A hipocrisia e o esforço para parecer mais piedoso do que realmente somos não têm lugar diante de Deus. Em Mateus 6, Jesus adverte contra orar para ser visto pelos outros, enfatizando a importância de buscar a Deus em segredo com um coração genuíno. Outro erro é a repetição vazia de palavras, que Jesus abordou em Mateus 6:07, instruindo-nos a não usar repetições vãs, como os gentios que acreditam que serão ouvidos por muitas palavras. A oração deve ser uma conversa significativa com Deus, não uma recitação mecânica de frases. A falta de fé é outro obstáculo significativo na oração. Tiago nos lembra que devemos pedir a Deus com fé, sem duvidar. Orar sem fé é ineficaz e revela a falta de confiança no poder e bondade de Deus. Precisamos nos aproximar de Deus com a certeza de que Ele ouve e responde conforme sua vontade. Um aspecto crucial é alinhar nossa vontade com a de Deus. Muitas vezes, oramos por nossos desejos e necessidades sem considerar se estão de acordo com a vontade divina. Em 1 João, aprendemos que, se pedirmos algo conforme a vontade de Deus, Ele nos ouvirá.
Portanto, é fundamental buscar a orientação do Espírito Santo para que nossas orações estejam alinhadas com os propósitos de Deus. A distração é um inimigo sutil e poderoso, e viver em uma era de constantes distrações pode invadir nosso tempo de oração. Encontrar um local tranquilo e dedicar um tempo para orar pode ajudar a focar nossa mente e coração em Deus. Um exemplo bíblico que destaca o poder de uma oração sincera é a história de Ana, a mãe de Samuel, encontrada em 1 Samuel. Ana, uma mulher piedosa casada com Eucana, era estéril e isso a entristecia profundamente, especialmente porque na época a esterilidade era considerada uma grande desgraça. Para piorar, Penina, a outra esposa de Eucana, provocava e humilhava Ana por sua incapacidade de ter filhos. Certo ano, quando Eucana e sua família foram ao templo em Siló para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor, Ana, profundamente angustiada, foi ao templo para orar com lágrimas. Ela orou fervorosamente, pedindo a Deus um filho e fazendo um voto. Ó Senhor dos exércitos, se benignamente atendes à aflição de tua serva e te lembras de mim, e não te esqueces de tua serva, mas lhe dá um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Enquanto orava em silêncio, movendo apenas os lábios, o sacerdote Eli a viu e inicialmente pensou que ela estava embriagada. Ana explicou que estava derramando sua alma diante do Senhor, expressando sua dor e desejo de ser mãe. Eli então a abençoou, dizendo: vá em paz. Que o Deus de Israel te conceda o que pediste. Após essa oração, Ana voltou para casa e o Senhor se lembrou dela. Ela concebeu e, no devido tempo, deu à luz um filho a quem chamou Samuel, que significa ouvido por Deus, pois, como disse Ana, o pedi ao Senhor. Quando Samuel foi desmamado, Ana cumpriu sua promessa, levando o menino ao templo em Siló e entregando ao sacerdote Eli, dizendo: por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fiz. Portanto, também ao Senhor o entrego por todos os dias que viver. Ao Senhor estará entregue. Assim, Samuel cresceu servindo ao Senhor no templo e tornou-se um dos maiores profetas de Israel. A história de Ana é um testemunho poderoso de como a oração sincera, feita com fé e humildade, pode tocar o coração de Deus. Ana orou com tanta intensidade e devoção que Deus respondeu ao seu clamor, não apenas dando-lhe um filho, mas também permitindo que Samuel se tornasse um líder espiritual vital para Israel. A história de Ana nos lembra que Deus ouve as orações de seu povo e responde de maneiras que muitas vezes superam nossa imaginação. Outro exemplo impactante que demonstra o poder da oração é a história de Ezequias, rei de Judá, quando enfrentou uma grande ameaça do exército assírio sob o comando do rei Senaqueribe, conforme relatado em 2 Reis 19. Ezequias era um rei justo e temente a Deus que governava Judá. Durante seu reinado, o poderoso exército da Assíria, liderado por Senaqueribe, havia conquistado várias nações e cidades ao redor de Judá e agora ameaçava Jerusalém. Senaqueribe enviou um mensageiro para intimidar Ezequias e o povo, afirmando que nenhum deus das outras nações havia sido capaz de proteger seu povo dos assírios, e que Jerusalém enfrentaria o mesmo destino. Diante dessa ameaça, Ezequias ficou profundamente angustiado, mas fez algo crucial: buscou a Deus. Ele foi ao templo, se prostrou diante do Senhor e enviou mensageiros ao profeta Isaías para pedir sua intercessão. Ezequias recebeu então uma carta de Senaqueribe cheia de insultos contra Deus e ameaças contra Jerusalém. Ao ler a carta, Ezequias subiu ao templo, estendeu a carta diante do Senhor e orou com sinceridade, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Escuta as palavras de Senaqueribe, que enviou esta carta para insultar o Deus vivo. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus.
Deus respondeu à oração de Ezequias através do profeta Isaías, que enviou uma mensagem ao rei assegurando que Deus havia ouvido sua oração e que Senaqueribe não entraria em Jerusalém. Deus prometeu proteger a cidade e derrotar os assírios. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e destruiu 185.000 soldados do exército assírio enquanto dormiam. Ao amanhecer, os poucos sobreviventes fugiram e Senaqueribe retornou a Nínive, onde foi assassinado por seus próprios filhos. Jerusalém foi salva, exatamente como Deus havia prometido a Ezequias. A história de Ezequias demonstra o poder da oração em momentos de grande perigo. Quando parecia não haver esperança, Ezequias voltou-se para Deus em oração e Deus respondeu de forma milagrosa, livrando Jerusalém de uma ameaça aparentemente impossível de superar. Esta história é um forte testemunho de que Deus ouve as orações de seus servos e é capaz de intervir poderosamente em suas vidas. Agora oremos juntos. Senhor Deus, agradecemos pela oportunidade de comunicarmos diretamente contigo através da oração. Ajuda-nos a orar com sinceridade e pureza de coração, sem buscar o reconhecimento dos homens, mas apenas agradando-te e estando em tua presença. Livra-nos da hipocrisia e das repetições vazias que possam distorcer a essência da nossa oração. Concede-nos, Senhor, um coração humilde e uma fé inabalável para que possamos confiar plenamente em Ti e em Tua vontade. Ensina-nos a orar de acordo com Teus propósitos e a buscar sempre Tua orientação em tudo o que fazemos, para que possamos manter comunhão contigo em cada momento de nosso dia, sabendo que Tu estás sempre conosco, ouvindo nossas súplicas e guiando nossos passos. Em nome de Jesus, te pedimos. Amém. Se você se interessou pelo tema da oração e sua importância na vida cristã, não deixe de assistir ao vídeo que aparecerá na tela. Nele, exploraremos o poder do jejum como uma prática espiritual que atrai a atenção de Deus. Assim como na oração, o jejum não deve ser feito para impressionar os outros, mas como uma expressão sincera de devoção e humildade diante de Deus. Lembre-se das palavras de Jesus sobre evitar a hipocrisia e vamos juntos descobrir como o jejum pode nos aproximar ainda mais de nosso Pai Celestial. Clique no vídeo que aparece na tela e continue sua jornada espiritual.